E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando continuidade ao projeto Saúde Integrada e os 8 remédios naturais. E hoje dentro desses remédios existe o que? Exercício físico ou atividade física. E é dele que vamos falar hoje o tema do dia. Então o exercício físico ele é muito conhecido aí ultimamente. Há umas décadas atrás, década de 60, 70, não existia esse conceito que a atividade física fazia bem ao corpo. Mas muitos estudos científicos estão sendo realizados e comprovando esse benefício que ele é para o corpo inteiro. Todos os órgãos do corpo, o corpo como um todo, mentalmente, psicologicamente, nutricionalmente, fisicamente, espiritualmente, tudo melhora quando a gente tem essa parte da atividade física. E vamos falar mais sobre ele. Então aqui a gente fala sobre a movimentação do corpo, tá? Para a gente ser ativo. A atividade, ser ativo, já faz a gente viver melhor. Em relação ao que? Ao controle do peso, sistema imunológico, controle do apetite, acelera o metabolismo, melhora a insulina, fortalece o osso, tudo o exercício faz bem. Só que a gente tem que combater o que? O que acontece hoje em dia, o sedentarismo. E dele a gente vai falar hoje também. Tá? Então aqui fala sobre o que? O guia dos movimentos moderados. Esse é o primeiro tema assim, que eu gostaria de citar, a moderação. Então não criou-se algo que precisa de muita atividade física, mas é uma regularidade, com uma moderação. E isso eu acredito que seja um melhor passo aí para a atividade física. Então a gente vê aqui, ó, realizar quase todos os dias, totalizando 30 minutos diários. Então não é necessário aquela 1h30 de academia, não, mas sim todo dia um pouquinho, que nem o sol, que nem a água, que nem o respirar também, fazer os exercícios e distribuir, pode ser dividido em segmentos durante o dia. Essa é uma estratégia para quem não tem esse tempo muito grande para fazer atividade física. E aqui uma conta muito legal de ser falada. Quando a gente faz atividade física, o nosso batimento, a circulação sanguínea melhora e o nosso coração fica mais eficiente. Então, se o nosso coração bate em média 80 vezes aqui, ó, por minuto, num ano ele vai dar 42 milhões e 48 mil vezes nosso coração vai bater por ano. Mas se a gente conseguir diminuir, em vez de 80 batimentos por minuto, 70, olha a diferença que dá. A gente poupa 5.256.000 vezes o nosso coração batendo por ano. Olha que importância que tem a atividade física. Porque se o nosso coração bate, a gente vai fazer com que ele trabalhe com mais eficiência e vai ter ele por uma melhor qualidade durante o resto da nossa vida. Aqui também falando sobre a parte de atividade física, principalmente moderada, e principalmente isso aqui, ó, a queima de calorias a cada 30 minutos relacionada aos exercícios. Natação, perde aí 114 calorias. Jardinagem, opa, entrou algo que a gente não está acostumado. Jardinagem, cortar lenha, tá? Bicicleta, caminhada. Querendo dizer o que? As atividades do nosso dia a dia, ela também serve como uma atividade física. O cuidar de casa, o sair, o andar, ir a pé até o serviço. Então isso pode ser contado também como atividade física. Não somente em academia, somente quando vai fazer algum esporte que tem uma aula. Não, o nosso dia a dia, principalmente no nosso lar, em nossa casa, pode ser realizado muitas coisas. Tá? Aqui, ó, os benefícios também, benefício mental, ó, melhora o senso de bem-estar, aumenta a energia, depressão, diminui o estresse e a parte mais circulação, que é essa que a gente falou do coração. Se melhora o nosso batimento, a qualidade dele, nosso coração vai trabalhar mais eficiente e não precisa bater tanto. Para que isso? Para que lá na frente a gente não tenha uma pressão arterial, tá? ou problema no coração, porque fez o nosso coração trabalhar muito. E aí com a atividade física regulariza esse sistema. Aqui são as desculpas, tá? Que as pessoas falam, mas o que? Eu não tenho tempo. Infelizmente eu vejo muito isso.
esse tempo que elas não se dedicam à atividade física, eles vão gastar o quê? Com a doença. Então é proporcional. Se não dedica esse tempo, 20 minutos, 30 minutos no hoje para fazer, vai dedicar dias, meses e até anos com uma possível doença futura. E isso infelizmente é a realidade. E aqui tem várias, tenho dor, tenho varizes, tenho osso fraco, tô travado, tô velho demais, mas são desculpas que as soluções a gente vai estar colocando aí na parte do Facebook e na internet. Sedentarismo, que nem eu disse, é isso que a gente tem que combater, tá? Olha aqui, ó, a vida definha na inatividade. Então é isso que tem que ser combatido, o sedentarismo, tá? E como que se combate ele? O que é a definição do sedentarismo? Indivíduo que se exercita muito pouco, aquém das necessidades do organismo. Então é a inatividade total, viver na zona de conforto, o dia inteiro sentado, sem fazer nada. Quais as principais dicas? Primeiro, lembra que existe o seu lar, o seu dia a dia. Então existe o que? O mais facinho de todos, é o que a gente já falou no passado, o ar. Só de você sentar, tá vendo televisão lá, mas respira. Lembra que existe a respiração. É um primeiro ponto, você não precisou nem sair de casa. Um outro ponto, quero fazer algo um pouquinho melhor. Faz um alongamento em casa. Aí, num segundo momento, pode fazer uma flexão, um abdominal, já nem saiu de casa. Aí depois pode ter as academias, as caminhadas, os esportes, mas tem que quebrar algo dentro da sua rotina. E é aí que tem que conversar com cada um para saber como encaixar isso no dia a dia. E o sedentarismo, ele aumenta a doença. Infelizmente, a gente vai ver que uma porcentagem muito grande das doenças vem do sedentarismo. Que é aqui, ó. Olha o mapa mundial sobre o sedentarismo. Olha o Brasil aqui, ó. Então, relacionado aqui, ó, os homens, de 40 a 50% dos homens totalmente sedentários. E nas mulheres, pior ainda, mais do que 50% da população brasileira vive nesse sedentarismo, sem fazer nada. Então, o primeiro passo, existem academias, tudo perfeito, tá? Mas lembra que a atividade simples, ela também conta, tá? E aqui, ó, olha esse gráfico aqui, ó. Estão falando que sedentarismo e risco de saúde maior do que o tabagismo, maior do que a hipertensão, o sedentarismo que leva que as pessoas tenham essas doenças futuras. Aqui um exemplo só de um corpo físico aqui mais magro e o outro mais com uma quantidade de gordura maior, só para a gente ter uma visão maior por dentro do nosso corpo. Exercícios intensos, que é o que? Então, eles também são prejudiciais. Então, muito tempo, 1h30, 2 horas por dia, sem um repouso correto, isso vai causar uma sobrecarga também. Tá? Olha aqui, ó, atividade extenuante, o estresse físico e mental, então acontece também. Então não é necessário muita intensidade, mas uma regularidade e ali um pouquinho sempre, no mínimo aí 3 vezes, 2 vezes por semana. Aqui é um estudo científico falando sobre treinamento de pessoas. Olha que interessante isso. O grupo A, então pegou um grupo aí de mais de 10 mil pessoas, um estudo longitudinal. Tá? Então o A aqui, ó, já eram praticantes de atividade física. E aí viu o que? O número de morte relacionado a esses praticantes num longo prazo. Então essas pessoas que já praticavam, morreu aqui, teve a morte, mas pouco. 40 pessoas, mas o grupo B, sem hábito e sedentários, eram pessoas que não faziam atividade e continuaram sem não fazer. Aí teve a maior incidência aqui. Porém, as pessoas que também não tinham o hábito, que é o grupo C, mas começaram a fazer, olha como diminuiu. De 122 para 68, diminuiu quase 50% o risco de morte. Não importa se está sedentário hoje, comece a fazer algo e isso vai fazer com que tenha uma melhor vida e diminuir aí o risco de morte.
que é o que todo mundo tem medo. Então busque a vida, busque a qualidade de vida, a saúde. Aqui falando sobre atividade física como um todo, ó, o exercício aviva e equilibra a circulação do sangue, mas na ociosidade o sangue não circula livremente. Então, ó, se ocioso, o sangue não circula, tá? E mais pelo contrário, ele aviva e equilibra a circulação se a gente faz essa atividade. E comece com o exercício que te dê mais prazer, tá? Aquele que se adapta à sua realidade financeira, geográfica, social, a rotina do dia a dia, cada um tem que se encaixar no melhor para você. Tá? E esse será a melhor atividade física, porque será aquela que você consegue fazer. Então se adapte a que você goste. Tá? Dentro dos Sementes da Qualidade de Vida, o pilar físico, que também existe aí no YouTube, eu dou mais detalhes, mais aprofundados sobre essa parte de atividade física. Então podem clicar lá tem o pilar físico, e mais para frente também esse pilar físico vai ser um dos principais dentro dos Sementes Tecnológicas. E existe esse treino aqui, que é a periodização de treino, que é o treino cientificamente correto. Você planejar o seu treino, visualizar ele, um macrociclo de 6 meses, vamos dar um exemplo, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, para chegar lá o verão aí de 2013 para 2014 bem. Isso tudo é um macro, dividido aí em mesociclos de 2 e 2 meses, onde cada semana é um microciclo, e cada semana tem uma lógica de existir dentro do meso e dentro do macro. E é isso que eu vou querer ajudar vocês aí. Quem achar necessário pode contar comigo para realizar esses treinos. E esses treinos têm resultado garantido. Por quê? Porque é um treino que aprendi aí na faculdade, nas pós de personal trainer também. Então podem contar comigo para realizar esse treino. E se quiser mais informação, hoje já tem aí no YouTube, no pilar físico, dentro dos Sementes Tecnológicas ali, Sementes da Qualidade de Vida. Então, contem comigo aí e a gente vai dando continuidade ao projeto. Abraço, galera!